Hoje aqui também está recebendo a Fernanda Giacomo. Enquanto você está aí fazendo, Rê, pode colocar o belisquinho para fazer. A gente vai falar com a Fernanda para falar dos 5 alimentos que melhoram o humor. Obrigado pelo seu retorno. Obrigada. Muito obrigado. E a gente vai falar hoje sobre os 5 alimentos que melhoram o humor. É o que a gente precisa muito, não é, Fê? Pra vida, né? Sabe o que eu tô vendo aqui no dia a dia, assim, conversando com vocês? Quando um paciente vai conversar com vocês e tal, muito tem a ver com aquilo que a gente está vivendo também. E a gente acaba descontando muitas coisas no alimento, né? Sim. Se a gente está muito ansioso, a gente come mais. Se a gente está precisando de alguma coisa, a gente também come mais. E tem gente assim, eu tô feliz, desconta na comida, come mais. Eu tô triste, come mais. Com certeza. Então sempre tem motivo para comer mais, né? Agora, já que é pro humor, o nosso querido Lucas, Chefe Edu, como o nosso querido Silvio Santos chamaria os 5 alimentos que melhoram o humor? Muito bom, chefe Edu. Agora na Band, Chico, eu como, a minha filha número 1 come, a minha filha número 2, a minha filha número 3, são 5 alimentos que vai melhorar o seu humor. Rock! Traz esse alimento, Rock. Vai pra lá. Muito bom, Lucas. Muito bom. Muito bom, Eduguete. Parabéns, meu. Vamos começar, então, com o 5º alimento, já que é pro humor, não é? Sim, exatamente. Castanha. Vamos falar da castanha. Então, o que a castanha tem, né, de bom aqui? Ela tem um mineral chamado selênio. Tá? E o selênio, ele ajuda a regular as ações da tireoide. Tá? Perfeito. Porque o que acontece com o humor, Edu? Acho que é importante a gente sinalizar que o humor ele tem a ver com neurotransmissor. Sim. Que neurotransmissor, né? Palavra difícil. Eu falo que é como se fosse o nosso WhatsApp interno. Perfeito. São as mensagenzinhas que vão internas acontecendo para dar os sinais para o nosso cérebro e para os nossos neurônios, ok? Então, é importante que essas engrenagens do nosso corpo estejam todas bonitinhas. Perfeito. E a tireoide é uma das glândulas que acerta essa engrenagem. Você tem pacientes que vão lá com problema de tireoide? Tem bastante. Me corrija se eu estiver errado no que eu estou falando. Tem o hipotiroidismo e tem o hipertiroidismo. Isso. Um é quando tudo funciona muito rápido, mais ou menos. E o outro é quando tudo funciona muito lento. É mais ou menos isso. Exatamente. Isso pode acontecer até com crianças, né? Pode. Não é tão comum, mas não pode é tão acontecer. comum, pode acontecer. Existem várias causas que levam ao hipotiroidismo, desde doença autoimune, sensibilidades alimentares, mas também deficiências nutricionais, né? Perfeito. E o selênio é um dos minerais que ajuda a fazer essa regulação. Então, se a pessoa está com hipotiroidismo, que é quando ela funciona mais devagar e a gente fica sempre cansado, mais letárgico, quando a gente regula essa tireoide, o humor volta ao normal. Volta ao normal. Né? Se a questão do humor é a tireoide, né? E eu acabei estudando até um pouquinho sobre isso, porque a Maria tem. E a gente descobriu muito pequeno. Então, ela tinha que regular tudo isso. E a gente foi fazendo com alimentos, né? Então, no começo, ela sentia um pouquinho, uma coisa, outra. Mas depois a gente foi vendo que, assim, eu penso uma coisa é simples. Qualquer coisa que você tem, ou seu filho tem que tratar. E o quanto antes você faz, e você, com alimentação, você pode melhorar muita coisa. Sim, né? exatamente. Porque tem criança que pode, de repente, cair cabelo. Aí você tem que se alimentar para que esse cabelo fique forte e tudo isso. E o dela mudou muito rápido. Quando a gente descobriu e começou a tratar, questão de meses, estava tudo reguladinho, tudo em ordem. Então dá para fazer, né? Não dá para fazer, sim, até porque, do que eu falo? O nosso corpo, ele é todo integrado, ele não é por sistema, né? Tipo, eu tô com um problema no intestino, eu vou só olhar o intestino. Não, eu tenho que olhar tudo, inclusive perfeito. Como que está a minha vida, a minha volta e como que eu reajo a isso também. Então, o humor também tem relação com isso. Perfeito. Não adianta só eu focar no alimento, sendo que eu sou rabugenta, né? Só vejo o copo mais vazio, né? Então, eu tenho que ter essa atenção também de que meu corpo, ele tá todo integradinho. Agora, o 4º alimento que você separou é super interessante, porque a aveia já entrou algumas vezes. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Ai, você viu que eu não pus abacate hoje, né? Eu tomei cuidado para não pôr abacate. Mas a aveia já entrou muitas vezes, já, por exemplo, fonte de fibra, uma série de coisas, né? E agora, com tudo isso que a gente está passando desde o ano passado já, muita gente tem sintomas de depressão. A aveia ajuda também na depressão? Ela ajuda a melhorar, ela tem zinco, né? Que é um mineral que ajuda a melhorar esses sintomas depressivos, tá? E assim, a aveia
aveia ela é um super alimento, então assim, acho que ela vai aparecer várias vezes nessa bancada aqui, independente do tema dela. Então a gente pode, por exemplo, fazer aí um pão com aveia, a banana com aveia. Eu dei o exemplo, eu faço ela torradinha, que ela fica um pouquinho crocante, eu ponho na salada. Ótimo. Pode ser uma boa opção também. Para quem gosta de mastigar, sente a necessidade dessa crocância no alimento, eu acho uma ótima opção. Aquele ovinho que a gente fez no café da manhã, que você fez no café da manhã aquele dia, que eu vim, que é bem legal, né? Com a aveia misturadinha, panquequinhas. Aproveitando isso, você tem, e tua experiência, você tem tratado, enfim, recebido muitas pessoas com problema por conta do que a gente está vivendo, de isolamento, tudo isso? Você sente que a alimentação foi muito afetada com tudo isso? Afeta, sabe por quê? Tem aqui um pouquinho daquele comportamento de manada também, né? Tipo, ai, minha vida tá tão chata, tá tão triste, comer é a única alegria que eu tenho. Vou descontar na comida. Vou descontar na comida. Opa, e aí, tá falando comigo. Né, ela literalmente falando acaba comigo. indo muito para aqueles alimentos que remetem à alegria de isso. infância, Perfeito. aquela coisa divertida. Só que não é assim. Perfeito. Né? Quer dizer, então, que tá com a sua família, né, você tá vivo, você tá aqui saudável, não é motivo de alegria? Perfeito. Né? Então, aí eu vou trabalhando essa questão também do mindset da conjunto. pessoa. É o Mas conjunto. tem sim. Eu atendi pessoas que, assim, 3 meses de pandemia ganharam 15, 16 quilos. Perfeito. Né? E com isso começaram a ter outros problemas de saúde também. E o recomendado sempre assim, quando acontece isso, é a pessoa já procurar no começo. Você está sentindo algum tipo de alteração? Procura um profissional no começo. Exato. E a comida também afetou todo mundo e comigo afeta também, porque eu fico pensando, assim, graças a Deus a gente tem condição de comprar tudo e tal, mas o que aumentou o valor de todos os produtos, mesmo, tudo isso, isso gera uma preocupação, porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer aquilo que elas conseguiam fazer com o salário. Então, quando a gente dá aqui muitas alternativas, é para tentar também encaixar o almoço, o jantar, uma refeição do café e tal, as coisas que as pessoas podem fazer. Isso. E ela tentar ajustar nisso também, E uma né? das coisas que um nutricionista pode ajudar muito é que muita gente associa nutricionista só com um profissional do emagrecimento. Não, muito pelo contrário, a gente ajuda inclusive a pessoa a técnicas dietéticas para ela aproveitar melhor a comida, para ela conseguir talvez congelar, preparar alimentos mais baratos de uma forma mais atrativa e agradável. Então a gente também ensina isso. Perfeito. Né? Agora, uma coisa que a gente sabe que melhora o humor é o terceiro, que é o chocolate. Mas você colocou aqui o chocolate amargo. Perfeito. Exatamente, tá? Olha, o amargo para trazer o doce da vida. Pois é, gente, vai vendo, né? Amargo para trazer o doce da vida. Olha, isso que Mas você quando ele falou, fala isso algumas que coisas você boas, falou né? é muito interessante, porque a questão do açúcar, né, apesar de trazer esse doce para a vida, dentro do nosso corpinho, o açúcar em excesso piora o nosso humor. Dá aquela euforia inicial quando a gente come, mas logo na sequência a gente tem uma queda pode dizer que é ruim, muito então. grande. É ruim, exatamente, em grandes quantidades. Não que um bombonzinho que você come assim vai te fazer mal, mas aquela pessoa que senta, come 100 gramas, 200 gramas de chocolate por dia, fica muita coisa, tá? Agora, o chocolate amargo, apesar dele ser amargo, tem bastante triptofano, né? Até por causa da concentração de cacau. O que é o triptofano, gente? Ele é um pedacinho de proteína, ele é um aminoácido. E o triptofano, ele ajuda a formar a serotonina, que é um dos mensageiros ali que deixa a gente legal. Por né? isso que o triptofano, tem muitas empresas fazendo triptofano em cápsula para dormir à noite. Exato, para dar aquela relaxadinha, ficar legal. Não tem problema, Não, né? não tem, porque tem ele é um ali. aminoácido. Né? Então, só para entender, se eu comer um chocolatezinho amargo antes de dormir, é o certo a se fazer. Você sabe que tem algumas pessoas que orientam uns 20 gramas de chocolatinho amargo, lógico que dentro de um contexto, né, Lucas, gente? aí, aí eu tenho que falar que eu recomendo. Calma, baixa a mãozinha. Não, eu quase emocionei aqui. Ela chorou. Eu já ia comprar o que é 7 importante? barras, uma para cada dia. Você ir lá... Na doutora. Tá, ok. Aí eu acerto a consulta para você. Obrigado, Tá? Faço obrigado. questão. Porque você já me pediu ajuda, eu tento fazer, você não me ouve. Eu vou falar. Gente, não eu adianta. sou uma nutricionista que prescreve chocolate na alimentação, o pessoal fica feliz. Olha que legal. Mas não é muito, tudo é Não, dosado. exato. Mas o que é importante? Você fala isso e muitas vezes você está brincando, muitas vezes você está falando a verdade. Mas você já falou que muitas vezes você, para mim, né? Sim. Que você muitas vezes você não consegue controlar e você pediu ajuda, falou, Edu, dosa aqui, total. não me dá tanta coisa, senão eu como. Né? Tem muito a ver com a minha ansiedade. Então, de fato, vou até confessar uma coisa. É praticamente impossível eu comer só uma fileira de chocolate. O chocolate é uma barra, são fileiras na horizontais. Praticamente impossível comer uma só fileira. Porque eu associo comer chocolate ao momento em que eu vou ter um pouco de prazer, como assistir televisão, ver um filme, ler um livro. Então,
sem você perceber, já foram 3 fileiras. Já o foram. chocolate tem 6 fileiras, às vezes até 5 ou 7, já foi metade do chocolate. E Lucas, muitas vezes você já reparou que isso daí com ele muitas vezes acontece até aqui, porque assim, e eu fico preocupado, porque assim, pô, a gente faz um monte de coisa gostosa, um monte de coisa Opa, com bonita e certeza. tal. Quando a gente recebe um chefe convidado também faz um monte de coisa gostosa e tal. Aí ele vai, como me dá um aperto, porque eu falo, ele me pede uma ajuda e me parece que eu mesmo tô fazendo alguma coisa contra ele, né? E não é isso. Não, né? não, é de coração, é de cuidado, carinho. É. Ó, eu vou dar um recado. E a gente tá de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a gente nas redes sociais, @TheChef com Edu, e a gente vai voltar para a receita. Bom, o segundo é o salmão. Salmão, exatamente. Coloquei esse peixinho aqui porque ele tem vitamina D e tem também o ômega 3. Então, a vitamina D, ela tem uma enzima, né, que ajuda a converter o triptofano em serotonina. De novo, então. Então, assim, o chocolate, ele tem o triptofano. Perfeito. Esse aqui, Ele ele tem a enzima que ajuda a transforma. converter. Perfeito. Por isso que é legal a gente Ele é um variando os alimentos. transformador. Ele é um transformador, Perfeito. exatamente. Por isso que é legal eu tendo essa variação não, né? Realmente, essa diversidade de alimentos no meu dia a dia, porque eles vão se completando, né? E o salmão, então, nesse caso, é recomendado, por exemplo, comer à noite. Pode ser à noite também, mas pode ser durante o dia também, porque como ele vai trabalhando nessa conversão, né? Então pode. E outra coisa que o salmão também é bom, Edu, ele tem bastante ômega 3, que é a gordurinha dele, ele é um peixe mais gordo, né? Perfeito. Então ele ajuda a facilitar os impulsos nervosos, a velocidade dos impulsos nervosos, porque os neurônios, né? Ele é como se fosse assim, né? Imagina um neurônio, ele tem aqui os cabelinhos e um bracinho. E um neurônio gruda no outro, o rabinho de um com o coisinho do outro. E aqui tem uma gordurinha que liga um no outro, como se fosse uma fitinha crepe, assim, que gruda, né? Perfeito. E essa bainha de melina, ela é feita de gordura. Então, quanto mais gordurinha ela tá, mais rapidinho passa o impulso nervoso. É então, o ligamento do salmão. É o ligamento. Não, o ligamento dos neurônios. Dos neurônios. E quem faz esse ligamento é a gordurinha do salmão, que tem ômega 3. E a casca também é bacana para isso. Isso, A também. pele, né? Isso, A pele. onde tem mais gordura. Eu acho que eu descobri uma coisa sua. Você gosta de abóbora? Eu gosto. Você come bastante abóbora? Eu como. É, eu descobri. Por quê? Porque eu descobri. Aí é o seguinte, ó, você quero de casa saber. está acompanhando a gente, verdade. Gente, como assim? Pô, eu trabalho com comida há muitos anos. Eu sei a reação que acontece com cada produto quando você come bastante. Fiquei com medo agora. Por exemplo, é uma dúvida pessoal mesmo. Eu tenho alergia a salmão. Tá. O que eu poderia substituir com essas mesmas características? Por exemplo, o atum e o arenque também tem essa característica. Você também tem alergia a eles ou não? Atum não. Tá. Então eles Desculpa também... perguntar, eu sei que é um momento fofoca, mas como é que é alergia? Coça? Eu fico com febre e eu fico com mancha no corpo inteiro. Nossa. Caramba, eu nunca tinha visto. Alergia do quê? De salmão. De salmão? É, eu não consigo. sabia. Eu também Ó, não. e muita gente tem, por exemplo, alergia de camarão. E vai a dica para você sempre ler rótulo dos produtos, que muitos caldos de peixe são preparados com casca de camarão. Tá. Então, mesmo sendo um caldo de peixe, você fala, não tem problema, né? O salmão não é um produto tão alergênico, né? Assim que vocês falam. Isso. O camarão é mais. O camarão é mais, É Os mais, frutos né? do mar são mais. O camarão não tem alergia, mas Não o salmão tem? eu tenho. É engraçado. Olha, que coisa. Isso é chique. Agora o primeiro, o número 1, Lucas, por favor. Vai ser o primeiro? É o melhor? É o número 1. É o Edu Guedes. Vai falar. Vamos ver qual é o alimento. Que é o Vai, chá Roque. verde. É Lombardi. Vai, Lombardi. O chá verde. O chá verde, gente, por que eu coloquei o chá verde como primeiro? Ele tem uma substância que chama teanina. E a teanina, ela já produz a serotonina. Perfeito. Então, ele já está no top, né? Esses aqui vão precisando de transformações. Esse daqui já está ali prontinho para consumir. Inclusive, quando eu faço prescrição de alguns suplementos, para a pessoa dar uma relaxadinha e tudo mais, eu ponho um pouco da teanina no composto. Entendi. Dá pra gente isolar isso, Agora, né? a pessoa que vai consumir um chá, ela tem que tomar cuidado para ela não se enganar e, de repente, hoje você tem alguns chás que são compostos ou misturas, enfim, blends e tal. E eu sei que alguns é o efeito Oposto, inverso né? disso. Ou um Total. chá diurético, Sim. aí a pessoa fica fazendo xixi à noite. Ou um chá, enfim, que não é para acalmar. Algum chá com algum componente que pode
excitar a pessoa, por exemplo, é ruim para a noite, né? Eu gosto. Até mesmo o chá verde, ele tem essa função também um pouco. Olha só que interessante. Ele tem a teanina, que ajuda a dar essa relaxadinha, mas ele também tem uma ação termogênica. Perfeito. Então, o chá entendi. verde, o que eu costumo fazer? Passar até umas 3 horas da tarde. Perfeito. Não é um chá só para dormir, mas ele vai ajudar a manter essa serotonina estável ao longo do dia. Então, é entendi. interessante também eu não precisar vincular só, tipo, bom humor, serotonina, noite, Com dormir. horário. Não, é com o dia. O dia é o equilíbrio também. do dia. Exatamente. Muito legal. Então, a gente pode fazer esse bem bolado aí. Essa é a Fernanda Giacomo, o Instagram, @Fernanda Giacomo. O telefone, você sempre pergunta. Pode Tá mandar o certo disso? WhatsApp. É o WhatsApp. WhatsApp, gente. 19, foram muitas mensagens, foram muitas Mas pelo pessoas que Instagram, entraram. mas pelo Instagram, isso, eu respondo 19, todos. 19 é interior de São Paulo. Isso, é Campinas. 971250520. Isso. Fê, obrigado pela tua presença. Deixa eu só Imagina. falar, porque senão a pessoa vai achar, poxa, você falou uma coisa da abóbora. É o seguinte, eu já fiz teste com todos os tipos de dieta até hoje, porque assim, até quando alguém pergunta alguma coisa ou fala alguma coisa, eu acho importante pro meu trabalho saber. E uma época, minha irmã comeu muita abóbora. Aí eu falei assim, eu vou experimentar e fazer. Ela estava fazendo a dieta e eu fiz. E eu reparei que a minha mão começou a ficar um pouquinho laranja aqui. Porque eu vi que como a tua mão é clarinha e estava um pouquinho laranja, eu já sabia da abóbora. Eu como mamão todo dia e eu gosto de sopinha de abóbora cabotiá. Tá Então você pega... Olha só. Leituras de mão, ó. Eu conheci a da mão amarela. Leitura da mão. A do Lucas eu não consigo abrir a mão para fazer a leitura, porque ele é mano que usa assim, ó. Não, eu sou legal. Não sou mão fechada. Vai. Obrigado, viu? Imagina, Edu, Muito obrigada obrigado. a você, viu, gente? Muito Fernanda obrigada. Giacomo, @Fernanda Giacomo. Muito obrigado. Obrigada, Edu. E agora...